Nessa série de mensagens eu quero falar hoje sobre a importância de congregar. Em Hebreus 10, 25 está escrito assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais vedes que o dia está se aproximando. Essa tradução é da Bíblia King James. Nós estamos vivendo tempos em que a maioria dos crentes não colocam o culto público que acontece em sua igreja como uma prioridade. E com isso, são criadas diversas desculpas para deixar de comparecer. Essas desculpas, elas vão ganhando força e nós chamamos de paradigmas. Então eu vou colocar alguns aqui e depois nós vamos voltar a falar do texto bíblico. A primeira desculpa para não congregar, vocês estão vendo aí na tela. Eu não preciso ir ao templo para congregar, pois Deus está em toda parte. Olha, Deus é onipotente, tem todo o poder no céu e na terra, é onisciente e onipresente, com certeza. Mas a igreja é um corpo, segundo Romanos capítulo 12, versículo 4, pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. A outra desculpa: a igreja somos nós, não um prédio. A parte do prédio está correta. O prédio é o local de reunião. Quando o povo de Deus está presente ali está a igreja. Pode ser em um prédio luxuoso ou pode ser debaixo do pé de manga, como a história que eu vi de missionários que estão plantando igrejas em lugares mais pobres. O importante é saber que a igreja só é identificada como igreja quando ela está reunida. A outra desculpa: não gosto de congregar, pois lá só tem gente falsa. Veja bem, lugar de doente é no hospital. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. É lá mesmo que tem que ter esse tipo de gente. Outra desculpa: no domingo eu quero descansar. Olha, eu sinto informar que se você deseja morar no céu, lá teremos descanso das lágrimas, dos sofrimentos, tá? É um lugar de paz, mas é um lugar para a gente trabalhar eternamente. Outra desculpa: eu não congrego porque o pastor não visita. Primeiro que o pastor visita e quando não pode ele telefona para saber como está. Agora, quem visita o pastor quando ele está doente? Olha, eu poderia citar mais um monte de desculpas para justificar a ausência em cultos congregacionais, mas eu quero mesmo me ater para o texto bíblico de Hebreus. Então eu vou fatiá-lo aqui e nós vamos falando. Primeira parte do versículo diz: não abandonemos a tradição de reunirmos como igreja. O texto é claro. E quando existe alguma dúvida, a primeira coisa que o pregador deve pesquisar é o original escrito no grego, para não distorcer a palavra. E aqui fica claro que o que está falando é de uma reunião de culto público. O escritor aos Hebreus está ordenando a igreja a se reunir para adoração a Deus. Segundo o procedimento de alguns, a outra parte do versículo. Naquela época, por que alguns crentes também não cultuavam a ponto de sofrerem essa exortação? Eles tinham medo de perseguição. Quem se reunia estava mais exposto ao perigo do que as outras pessoas. Naquela época também tinha cristãos que tinham falta de interesse em reunir. Então, qualquer que fosse a razão, eles deveriam considerar um dever sagrado se reunir para adorar a Deus. Assim como nós, nesses tempos pós-modernos, devemos ter em nosso coração como um dever sagrado reunir em um culto público. Se você espera o derramar da graça de Deus sobre a sua vida, tem que cumprir o seu papel de adorador com o Altíssimo. E essa adoração comunitária, ela somente acontece quando estamos juntos, eu e você, que amamos a obra de Deus. A outra parte do versículo diz, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Agora, a conversa vem para nós cristãos frequentes. Vamos motivar uns aos outros. Vamos exercer o nosso caráter
de gente piedosa, exercer o trabalho de chamar pessoas de todos os lados para reunir, estender a mão ao caído, conquistar os que estão sem Cristo e exortar aqueles que estão quietinhos no seu lugar a virem a adorar ao Senhor. A outra parte do versículo diz assim: tanto mais vedes que o dia está se aproximando. Que dia? Que dia é esse, gente? Para os judeus daquela época foi a destruição de Jerusalém, que foi uma coisa terrível. Mas podemos aplicar para nós também. Qual o grande dia que se aproxima? O dia da vinda do Senhor? Os sinais estão aí: terremotos, nuvens de gafanhotos, peste, fome, esfriamento na fé. É hora de ficarmos atentos e começar a olhar para o céu. Qual que é a vantagem em congregar? Primeira coisa é que aquele membro que é frequente, é com ele que o pastor ou líder pode contar para ajudar na obra. Outro ponto interessante é que quem congrega amadurece espiritualmente. Mais um outro ponto, que quem congrega é um testemunho e uma referência para a sociedade. As pessoas vão ver assim, ali tem um grupo de cristãos que oram, louvam e anunciam a palavra. E para encerrar, você sabe qual a diferença entre frequentador e membro de igreja? A diferença se resume em uma só palavra, que é o compromisso. Que o Senhor Deus venha cada dia nos inflamar mais e mais, inflamar o nosso coração a ponto de dizermos como o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus.